Bom dia, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Sou o professor Rodolfo e nós vamos meditar na segunda epístola de Pedro nesta manhã. Nesta segunda epístola, nós vamos continuar acompanhando os conselhos de Pedro para os cristãos. Aqui sua preocupação era alertar a todos sobre a vinda de falsos mestres. A autoria do livro é atribuída ao apóstolo Pedro. Provavelmente ele escreveu pouco antes de sua morte em Roma, mais ou menos no ano 64 depois de Cristo. Pedro começa se identificando como servo e apóstolo do Senhor. Importante ressaltar que servo aqui, como em todo o Novo Testamento, significa escravo mesmo. Alguém que está permanentemente em servidão, em sujeição a um mestre, senhor ou dono. É assim que Pedro se considera. Em primeiro lugar, um escravo, que não tem vontade própria, que tem um mestre e senhor, Cristo Jesus, seu dono. Depois disso, ele se apresenta como apóstolo, sem requerer para si mesmo qualquer primazia, pelo seu nome ter aparecido em primeiro lugar em todas as listas de discípulos e apóstolos nas Escrituras, ou pela posição de destaque que exercia na igreja primitiva em Jerusalém. Assim também nós, a exemplo de Pedro, devemos nos considerar em relação ao senhorio de Cristo, servos dele. Após isso, a função que exercemos no corpo de Cristo, sem usurpar nem requerer para si mesmos qualquer destaque ou primazia, entendendo que na igreja, que é o corpo do Senhor, todos têm sua importância como membros, e ninguém deveria se preocupar com cargos, e sim com a função, que se traduz em servir, como disse Jesus: quem quiser ser o maior, seja o que sirva. Lucas capítulo 22, de 25 a 26. Jesus disse que são os governos do mundo que se preocupam com cargos e hierarquia. A igreja é um organismo vivo e ativo, e seus membros devem valorizar o desempenho de funções e desprezar a obstinação exagerada por cargos. Após a breve apresentação, Pedro saúda os destinatários da carta, a saber, os que obtiveram fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é uma carta para todos os cristãos. Também aprendemos aqui que a fé que salva é a fé que vem da justiça, que vem dos méritos de Cristo em sua obra redentora na cruz. Jesus Cristo não é só nosso Salvador, é nosso Deus também, assim como o Deus Pai. Nos versículos 3 e 4, entendemos que recebemos por doação, por graça, as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Piedade é devoção a Deus, é ser diligente, ser fiel para com as disciplinas espirituais, uma perseverante vida de oração e meditação nas Escrituras e serviço ao próximo, tanto aos crentes como descrentes. E como podemos fazer isso? Pelo pleno conhecimento de Deus. E como podemos conhecer plenamente a Deus, se não através das Escrituras? E a forma pela qual Deus resolveu se revelar ao ser humano, e pela já dita vida de oração, que tem o objetivo de nos transformar e nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, que também nos doaram essa glória e essa virtude, nos doaram as muito grandes promessas de Deus. Através dessas promessas, nós participamos, nós recebemos parte ou porções da natureza de Deus. E também, através dessa virtude, nós somos livres das paixões mundanas. Devemos nos empenhar com todas as nossas forças para acrescentar virtude à nossa fé,
podemos entender como virtude uma força que nos impulsiona a agir com justiça, com bondade e compaixão, e a trabalhar para promover a justiça e a paz. Pedro parece aqui nos dar uma receita de alguma coisa. Ele vai falando: vocês têm fé? Agora acrescente, adicione virtude. E a virtude acrescente, adicione domínio próprio. E ao domínio próprio, adicione conhecimento. E ao conhecimento, acrescente perseverança. E a perseverança, adicione piedade. E a piedade, adicione a fraternidade. E a fraternidade, acrescente o amor. No versículo 8, Pedro diz que esse conjunto de qualidades que nós somos impulsionados a buscar, a adquirir, se essas qualidades existirem e se elas aumentarem em nós, não seremos preguiçosos, não ficaremos paralisados ou dormentes, não seremos inúteis ou estéreis no Senhor Jesus Cristo. O que nos faz lembrar dos ramos que não produzem fruto, lá na videira de João 15. Esses ramos que não produzem fruto são cortados. Pedro compara a pessoas paralisadas e dormentes a cegos que esqueceram do perdão dos pecados, os que não têm essas virtudes. Mas, se nos empenharmos na busca dessas virtudes, vamos dar bons frutos para a glória de Deus. E aí, através disso, será confirmada a nossa vocação, o nosso chamado. Lembrando que somos chamados para ser santos, pois é santo aquele que nos chamou. E também, se tivermos esse conjunto de virtudes, estaremos confirmando a nossa eleição, a nossa escolha por Deus. Pedro quer dizer que confirmamos que fomos realmente chamados e escolhidos, eleitos por Deus, quando damos fruto, quando desenvolvemos e nos empenhamos intencionalmente a aumentar as virtudes de Deus em nós, a buscar essa frutificação do Espírito em nós. Fazendo assim, não tropeçaremos e nossa entrada no reino do Senhor Jesus nos será concedida. Por essa razão, Pedro estava sempre pronto a lembrar a igreja dessas coisas. Pedro sabia que sua morte se aproximava. Cristo Jesus havia revelado isso para ele. Ainda assim, ele se esforçava para que o povo se lembrasse dessas verdades do santo evangelho do Senhor. Mesmo se ele partisse, o povo deveria lembrar. Pedro diz que os apóstolos não estavam inventando fábulas, mas eles foram testemunhas da majestade de Jesus, que recebeu honra e glória da parte do Pai. E cita o monte da transfiguração, quando ele mesmo ouviu a voz de Deus: Esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. A igreja faz bem em ter recebido a palavra profética do Evangelho de Deus em Cristo Jesus, palavra que brilha como uma candeia, como um lampião num lugar escuro, trazendo claridade. Pedro nos ensina que nenhuma profecia, nenhuma palavra, nada que há na Bíblia ou nas Escrituras pode ser de particular interpretação ou interpretado a bel prazer de quem quer que seja, pois essas profecias, essas palavras foram dadas por Deus através de homens movidos pelo Espírito Santo. Paulo relembra que haviam falsos profetas no Antigo Testamento, assim também haverão falsos mestres entre a igreja primitiva, a igreja da época e entre nós agora também. Eles introduzem heresias destruidoras, chegando a negar ao Senhor que os salvou. O fim do falso mestre é destruição. A etimologia, a origem da palavra heresia, que vem do grego airéticos, ela dá uma ideia de tomar uma decisão no pensamento ou de agir por conta própria, sem levar em conta
o modelo já posto, a saber, a doutrina dos apóstolos. Essa é a particular interpretação que Pedro acabou de citar em 1:21. Todo crente bem intencionado na interpretação das Escrituras vai ler o versículo ou os versículos que quer interpretar sem tirá-los do seu contexto. Vai usar um dicionário bíblico, vai procurar saber a origem da palavra em questão, vai ler o capítulo todo, o livro todo, a Bíblia toda, vai recorrer a outros irmãos bem instruídos na verdade, vai procurar saber a opinião de estudiosos naquele assunto. E quando a nossa opinião for diferente da opinião de homens de Deus, com comprovada instrução nas Escrituras Sagradas, muito provavelmente a nossa opinião está errada. Impossível dissociar ou desassociar falsas doutrinas com práticas libertinas. O Senhor Jesus nos disse que conheceríamos a árvore pelo fruto, mas eles são confundidos com os verdadeiros pelos de fora. Os falsos mestres são confundidos com os verdadeiros pelas pessoas que estão de fora e acabam difamando o caminho da verdade. Eles são movidos por avareza, são amantes do dinheiro. Os pastores mercenários que Jesus citou lá em João 10, avarentos, amantes do dinheiro, fazem da igreja negócio, fazem das ovelhas comércio. Eles não estão interessados na salvação de ninguém, mas no dinheiro e nos bens que cada ovelha possui. Eles usam fábulas, mentiras, palavras fictícias que não existem, mas o juízo deles já foi lavrado e a sua destruição vai vir sem demora. Deus não poupou os anjos que caíram, nem o mundo antigo da época de Noé. Não poupou Sodoma e Gomorra, mas poupou a Noé e mais 7 pessoas. Poupou a Ló também, porque o Senhor sabe livrar os piedosos e castigar os injustos. Deus é um justo juiz. O juízo de Deus é santo. Ele julga segundo a retidão e segundo a verdade. E ele sabe poupar e ele sabe castigar especialmente os que seguem a carne e andam em paixões imundas, menosprezam qualquer governo, como menosprezam o governo dos apóstolos, também o menosprezam nos dias de hoje, pois são atrevidos, arrogantes, difamadores de autoridades superiores, que aqui podem ser os anjos, podem ser os apóstolos, podem ser uma pessoa em cargos de poder na época. Nem os anjos manifestam opinião sobre as autoridades constituídas pelo Senhor quando praticam atos que não agradam a Deus. O apóstolo Pedro faz menção ao texto de Judas 1:9, versículo 9 de Judas, quando o arcanjo Miguel, em disputa pelo corpo de Moisés com Satanás, não lhe pronunciou o juízo, mas somente disse: "O Senhor te repreenda." Pedro compara os falsos mestres com seres irracionais, que não pensam para agir, não pensam para falar, são guiados por instinto, como bestas, falam mal daquilo que não entendem, foram feitos para destruição. Receberão justiça como salário da própria injustiça, receberão injustiça como salário da própria injustiça que praticam. O prazer dos falsos mestres está na luxúria, nos desejos libertinos. Libertino significa se entregar de forma desmedida aos prazeres mundanos e momentâneos. E eles se satisfazem em suas próprias mentiras. Os olhos dos falsos mestres são cheios de adultério. Eles adulteram sem parar. E não há arrependimento e nem conserto, porque são insaciáveis no pecado e enganam almas inconstantes. Por isso, todo o cuidado do apóstolo em aconselhar e fazer lembrar no capítulo 1, para sermos constantes e buscarmos com toda a nossa força as virtudes para não cair no laço desses falsos mestres que são filhos malditos. Esses falsos mestres abandonam o caminho reto e desviam pelo caminho do falso profeta Balaão, que recebia para profetizar
e recebeu seu castigo. A mais profunda escuridão está reservada a esses falsos mestres que enganam, prometendo liberdade, mas eles próprios são escravos da sua corrupção. Conheceram as palavras e a doutrina do Senhor e se deixaram vencer novamente pela contaminação do mundo. Seu estado se tornou pior do que o primeiro. Era melhor não ter conhecido o caminho, pois são como o cão que come seu próprio vômito, ou como a porca lavada que volta a rolar na lama. No capítulo 3, Paulo volta a dizer que procura despertar com lembranças as mentes esclarecidas dos crentes. A nossa mente é esclarecida pela palavra de Deus. Pedro diz que as palavras dos profetas e os mandamentos do Senhor Jesus, ensinados pelos apóstolos, tendo em conta que nos últimos dias virão zombadores, escarnecedores, que andam segundo suas paixões, dizendo que Jesus não vai voltar porque está demorando. Eles esquecem de propósito que a terra surgiu da água pela palavra de Deus e também foi destruída pela água com base na mesma palavra de Deus. E por essa mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão guardados para o fogo do dia do juízo e da destruição do ímpio. Não podemos esquecer que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e que a promessa não tarda, mesmo que alguns a julguem demorada ou a tendem por tardia. O Senhor tem sido paciente para que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá como um ladrão, de surpresa, pegando muitos despercebidos, desapercebidos, e os céus e todos os elementos se desfarão pelo fogo. Como as coisas materiais são passageiras e serão todas destruídas, devemos viver pela fé, de maneira piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A ideia aqui é esperar ansiosamente, com expectativa, esperar o Senhor para hoje. E apressar no sentido de quem se apressa, se preparando. Como que o conselho do apóstolo fosse: se apressem, vamos, vocês já deveriam estar prontos, ele vai chegar a qualquer momento, vamos, vamos, se apressem, fiquem prontos e preparados. Os céus pegarão fogo e serão desfeitos, mas os crentes esperam novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso temos que nos empenhar em sermos achados sem mancha e sem mácula, sem defeito que nos impeça de encontrar com o Senhor, considerando a paciência de Deus como oportunidade para se preparar, como também Paulo escreveu. Pedro reconhece que a doutrina de Paulo, que na verdade é de Cristo Jesus, às vezes é difícil de entender e que alguns ignorantes distorcem as palavras de Paulo, como também distorcem o restante das Escrituras. E é interessante notar que Pedro aqui está reconhecendo os escritos de Paulo como sendo palavra de Deus inspirada. Devemos tomar cuidado para não cair no erro desses insubordinados e cair da nossa própria firmeza. Pelo contrário, devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da própria maneira que Deus nos deixou para conhecê-lo, as santas e sagradas Escrituras, e uma vida reta, em oração, desejando ardentemente o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor nosso Deus e tenha um excelente Natal, um ótimo fim de ano a todos, em nome de Jesus.